E nessa dúvida, como vocês puderam ver, o mercado continua não dando muita trégua. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da sexta. E já estava com saudade de vocês, estamos retomando o primeiro comentário do ano, numa pequena parada de recesso aí no final do ano. Semana passada, o Júlio subiu a nossa mentoria ao vivo para vocês, onde a gente basicamente debate os principais temas, faz também uma avaliação do que foi de importante no mercado e ainda tem a participação dos nossos clientes e a gente acaba respondendo bastante dúvidas. Então, foi até um bônus aqui para vocês em relação à visão que a gente tem de mercado. Essa semana retomamos normalmente, e aliás, retomamos todas as atividades e novidade no Aposentado Rico, episódio 55, já disponível para vocês em todas as plataformas. Fizemos um episódio onde a gente falou de resetar alguns pilares importantes na vida das pessoas de uma forma geral, que, via de regra, quando bem trabalhadas, elas acabam proporcionando uma transformação. Então a gente achou bem interessante, até pelo simbolismo, né, pelo ritualismo de virada de ano, falar desse tema. Ficou bem legal, está disponível para vocês. E vamos embora aí para falar do que está acontecendo. Muito bem. Bom, ano novo, notícias velhas. Não tivemos nenhuma grande novidade nesse momento. Terminamos o ano bastante pressionados, tendo em vista ainda todo o efeito daquele pacote super mal digerido pelo mercado, super mal conduzido por parte do governo, em relação à forma como foi apresentado, né, com um equívoco histórico, né, em relação a provocar um desconforto muito grande por parte dos principais agentes, causou um estrago que até agora não teve conserto, ou seja, nosso dólar rompeu a faixa dos 6, até agora não voltou, já vamos ver no gráfico daqui a pouquinho, a taxa de juros explodiu, a expectativa em relação à preocupação do governo efetiva com as contas públicas mostrou-se bastante acanhada, ou seja, já não era muito crível, ficou menos crível ainda. Consequência disso, taxa de juros continuou pressionando os patamares acima de 15, o que projeta uma Selic durante o ano de 2025 ainda mais alta e, evidentemente, tem um efeito bastante negativo sobre os ativos de renda variável, mas precisamente também sobre algumas atividades reais da economia brasileira. Ou seja, a previsão dentro deste quadro que está se desenhando agora ainda não é das melhores para 2025. 2025 continua sendo um ano realmente bastante desafiador para todo mundo. E a consequência disso, nós já visualizamos aqui no gráfico. Reparem que ainda dentro daquele contexto gerado lá no final da primeira quinzena de dezembro, quando perdemos os 124 mil pontos, eu lembro que eu comentei aqui nesse pivô de baixo que o objetivo desse movimento, a partir da perda de 124 mil pontos, era os 119 mil, graficamente falando. Ele efetivamente cumpriu essa correção, mais exatamente aqui em 118.600 pontos. Tentou uma reação agora bem tímida no início da semana, mas a gente fecha a semana novamente pressionado. E eu vou mostrar também a pressão no dólar, a pressão na taxa de juros, e armando mais um pivôzinho de baixa. Um cliente até me ligou essa semana dizendo: Humberto, se perder aí os 118.600, onde é que para? A próxima parada, gente, é no 112 mil pontos. Então, não tem muito o que inventar, é só espelhar o gráfico, mais um pivô, as médias todas voltadas para baixo, uma pressão vendedora bastante forte, o volume ainda não está forte em função da liquidez da primeira quinzena, que costuma ser um pouco mais esvaziado, mas mesmo assim, ainda uma pressão vendedora, ou seja, não existe apetite comprador por parte dos agentes para o mercado de risco brasileiro. E a consequência disso, quando a gente olha para o dólar
depois de ensaiar aqui uma aproximação novamente ao patamar dos 6, hoje acaba devolvendo tudo. Aqui essa semana muito mais um comportamento do dólar como moeda em si, não teve tanto impacto nativo, né? Não teve tanto impacto nosso aqui em relação ao comportamento da moeda. Então ela caiu em linha com o que estava acontecendo com a cesta de moedas no mundo inteiro, da mesma forma que sobe hoje. Então o comportamento do dólar, menos impacto interno, mais impacto externo nesse momento, mas ainda, né, 6,12, permanece sendo um patamar bastante desconfortável aqui, e isso não tem mais como segurar. Isso provavelmente vai gerar pressão inflacionária, e aí, em consequência disso, quando a gente olha para o DI, nós não temos muito o que inventar, porque olha só o que acontece, né? Voltamos aqui à faixa de 15,50, então essa projeção aí de uma taxa Selic durante o ano acima de 15%, ainda causa essa pressão setorial e, evidentemente, causa um desinteresse em ativos de renda variável. Quando olhamos para o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, a situação lá, nesse momento, é um pouquinho mais negativa. A gente vem já na segunda, indo para a terceira semana, onde não marcamos nova máxima no S&P. Então fizemos a máxima histórica lá na primeira quinzena ainda, depois fizemos um pouco mais baixo, semana passada um pouco mais baixo, e agora perdemos o fundo da semana prévia, o que indica possivelmente continuidade corretiva. Eu diria que temos espaço tranquilamente para virmos até a faixa dos 5.700 no S&P, e o comportamento de Nasdaq não está muito diferente, onde os preços aí na faixa de 2.050, 20.370 me parece o patamar de suporte bem provável no próximo movimento. E quando olhamos para o VIX dá uma leve subida ainda em patamares bastante confortáveis, como a gente consegue visualizar aqui no gráfico, faixa dos 18, bem abaixo dos 20 ainda, mas já reagindo nas últimas 2 semanas, corroborando com com o aumento da volatilidade e o que a gente chama o índice do medo nos mercados americanos. Então, naturalmente, são semanas mais esvaziadas, né? Nós temos menos volume, tanto lá nos Estados Unidos, na Europa, como no Brasil, Japão. As principais bolsas estão operando com menos volume. É natural, é virada de ano ainda, o pessoal retornando das férias. Esse movimento começa a ficar normalizado geralmente após o dia 15. Então, ali que nós vamos ver um movimento talvez um pouco mais intenso. E os agentes começam a retornar também, as notícias começam a retornar. Nós temos ainda uma LDO para ser votada lá no Congresso em relação às despesas. O Haddad esteve reunido com Lula e os principais assessores, retomando o tema de gastos, né? Acho que está cada vez mais premente a necessidade de levar um pouco mais a sério isso. Ao menos no externo, eles dão demonstração de que vão ter que fazer alguma coisa. Se vão fazer ou não, a gente não sabe, né? De novo, continuamos com a dúvida, e nessa dúvida, como vocês puderam ver, o mercado continua não dando muita trégua. Então, dólar lá em cima, bolsa lá embaixo, taxa de juros lá em cima, e as dificuldades que se antevêm para esse ano. Vamos ver. Nos próximos 10 dias, talvez a gente já tenha um clareamento de cenário e as coisas possam ficar um pouco mais diferentes. Lembro, Aposentado Rico, episódio 55, disponível para vocês, está bem legal. Vão lá, escrevam o que vocês estão achando, peçam temas que a gente traz aqui para vocês. E se gostarem, deem seu like, assinem aqui as nossas redes. Espero que tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!